Palocci foi beneficiado com o regime semiaberto domiciliar em troca da colaboração premiada que ele fez com a força-tarefa da Lava Jato. Vamos dar uma olhada. Antônio Palocci deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba por volta das 13h30 da tarde desta quinta-feira. A operação de saída do ex-ministro foi feita sob sigilo, por medida de segurança. Antes de ir para casa, ele colocou tornozeleira eletrônica na Justiça Federal. No regime semiaberto domiciliar, ele só poderá sair para trabalhar durante o dia se tiver autorização judicial, mas terá que retornar à noite e permanecer recolhido nos fins de semana. Ele ganhou o benefício e teve a pena reduzida de 18 para 9 anos, porque aceitou colaborar com as investigações. Palocci foi homem forte nos governos petistas. Em sua delação, falou sobre o esquema de corrupção na Petrobras durante os governos Lula e Dilma Rousseff. O ex-ministro afirmou que Lula sabia de tudo. A declaração sobre Lula também foi dada num dos interrogatórios na Justiça Federal. Ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de ilícitos de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? A delação de Palocci segue em sigilo. Apenas parte do conteúdo foi revelada com autorização do juiz Sérgio Moro, em setembro. Os documentos foram incluídos no processo a que Palocci responde junto com Lula, no caso de um imóvel em São Paulo e de um apartamento em São Bernardo do Campo. O ex-ministro fala de supostos desvios nos governos Lula e Dilma Rousseff. Segundo Palocci, de 1.000 medidas provisórias editadas nos governos petistas, em pelo menos 900 houve propina. A defesa do ex-presidente Lula sustenta que Palocci mentiu para conseguir os benefícios da delação e que as informações que ele dá são contraditórias com outros depoimentos de testemunhas, réus e delatores da Odebrecht. A ex-presidente Dilma Rousseff nega as acusações. Na semana passada, Antônio Palocci virou réu num outro processo, chamado de Quadrilhão do PT, que corre na Justiça Federal em Brasília. Eu acho esse argumento de que o cara tá mentindo para conseguir colaboração premiada bem estúpido, bem ridículo, viu? Porque é claro que se não tiver nexo, o que a pessoa tá delatando, tá mostrando, tá em planilha, dados e cruzamento de contas e triangulação de dinheiro, não vai ganhar o benefício da redução da progressão de pena. Por outro lado, eu acho, Zezé, que de fato é razoável a gente imaginar que uma pessoa que colabora com as investigações, assume o crime e delata um esquema maior para que o alcance da justiça seja mais amplo, é razoável imaginar que esse pessoal vai ter lá algum benefício de redução de pena. O problema é que no Brasil, como a pena já é branda, a pessoa consegue uma coisa, praticamente não fica nada. É esse o problema. Isso me incomoda também. Isso ele, por ter roubado, por ter feito lá parte do quadrilhão e também se beneficiado de esquema de desvio de dinheiro, tinha que ficar um pouco mais na cadeia. Tinha que ser alguma coisa mais pesada. Para não valer a pena o crime, ele né? não devolveu todo o dinheiro que ele roubou, ele vai lá viver a vida de sultão dele. Né? Isso é um problema. Isso me irrita profundamente. Mas quando ele diz, gente, que de 1.000 medidas provisórias, 900 foram vendidas, será, Sena? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Eu não duvido nem um pouco. Meu Deus. Não duvido nem um pouco. Agora, você sabe que ele, desse indulto, se houver agora um indulto com regras semelhantes ao do ano passado, ele se beneficia, né? Ele fica livre, sim. Ele fica livre. Ele é indultado, ele não vai ter que cumprir mais prisão. E volta a ser primário, né? Volta a ser primário. É uma piada, né? É uma piada o que esse Temer tá aprontando aí pra gente. Gente, a defesa, eu sempre falo, né? A defesa da pessoa que é acusada, a defesa do réu, o advogado de defesa, ele tem todo o direito de arrumar a artimanha, a brecha, a explicação, a tese que ele quiser, porque ele está sendo pago para isso. E é a função dele, ele tem a obrigação de defender o cliente. E muitos deles o fazem de maneira brilhante. Ele fica ali insistindo, tentando de todo quanto é jeito. Agora, a opinião pública, os seguidores, os eleitores, as pessoas que amam aquela figura política, não pode cair numa conversa dessa. É isso que a gente fala, né, Zezé? Absurdo. Eu acho que quando ele fala lá que quando o Palocci delatou que tal medida provisória, que tal... como é que você falou agora aí? Medida provisória. É medida provisória mesmo. Foi vendida. Que foi vendida. Não é só a palavra dele contra a palavra do outro lado.
é o pessoal ir lá e dar uma olhada que naquele período e aquela determinada empresa pagou propina. Então você tem um nexo de causa e efeito e no período. Então checar, né? A investigação consegue traçar um nexo causal e robustecer ainda mais o processo, o inquérito. Então não se trata de uma pessoa falando uma coisa e a defesa falando contra. Não é só isso. Senão seria muito simples. Né? Verdade. Não é assim.